Olá, tudo bem? Vou trazer aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, onde Jesus ali dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele traz uma palavra de ânimo, ou seja, ele haveria de haveria de ser glorificado, haveria de voltar aos céus, haveria de acontecer a ascensão, mas porém, ele tinha que deixar uma palavra de conforto para seus discípulos. Então, quando nós vemos o capítulo 14, ele dá uma instrução, uma palavra de ânimo, de fortalecimento para aqueles discípulos, que dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Então, veja só o que Tomé respondeu para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus ali, está dando uma instrução para eles não se turbar os vossos corações, de se desesperar com medo de errar o caminho, porque os discípulos já haviam conhecido o caminho, os discípulos já haviam conhecido a verdade, já haviam conhecido Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, o caminho para ir até Deus, ele deixou claro, era por ele. E os discípulos já estavam nele. Mas aqui então, ele conhecia o coração dos discípulos. Os discípulos tinham medo de não saber o caminho. Os discípulos tinham medo de repente, se contaminarem, ou seja, contaminar os corações. Mas aí quando nós lemos o capítulo 15, veja só, Jesus diz no versículo 3, vós já estáis limpos pela minha palavra, pela palavra que vos tenho falado. Então, aqui nós vemos que a palavra, ela purifica. A palavra, ela nos liga diretamente a essa conexão com Jesus. Por quê? Porque conhecemos Jesus através da palavra. Porque elas é que testifica de Jesus. Então, na medida que nós meditamos, que damos crédito a essa palavra, já vamos sendo aos poucos, vamos sendo purificados. Ou seja, quando nós aceitamos essa palavra em nossa vida, porque essa palavra não é somente para quem crê, essa palavra não é somente para quem tem fé, não. Mas essa palavra é para o ateu, essa palavra é para quem não tem fé, essa palavra é para quem não crê, essa palavra é para todos. Por quê? Porque ele diz que a minha palavra purifica. Pela minha palavra vós sois limpos. Então, nós vemos também, João escreveu o seguinte: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu não tenho fé, eu necessito conhecer essa palavra. Eu preciso ouvi-la. Então, a partir da medida que eu ouço, é que eu vou decidir se eu creio ou não. Por isso, muitas pessoas falam: não gosto de igreja, eu não gosto da Bíblia, porque eu não conheço, porque eu não tenho fé. Mas aí é que é o motivo fundamental para meditar nessa palavra, para conhecer, porque ela testifica de um Deus grandioso. Porque através dela nós conhecemos o caminho, através dela conhecemos Jesus. Então, veja só que palavra. A palavra, ela purifica. A palavra, ela transforma. A palavra, ela tem o poder de jorrar águas purificadoras que nos levam ao caminho, à fonte da vida, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Por isso, a palavra de Deus, ela é perfeita. Porque através da palavra nós conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas. E em Romanos,
Paulo escreveu que a vontade, Romanos 12, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, vale a pena saber viver a vontade de Deus para nossas vidas. Para vivê-la depende unicamente de nós. Por quê? Porque único alguém que pode nos impedir de chegar a Deus somos nós mesmos. Porque muitos falam, é o diabo, é isso, é aquilo. Não, somos nós. Porque Jesus, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, na medida que nós ouvimos essa palavra, cabe a nós decidir se cremos ou não. Cabe a nós se vamos aproveitá-la ou não. Usar ela como um bom conselho para nossos caminhos, para nossas vidas. Por isso, vale a pena conhecer a palavra, porque aqui a palavra ela testifica de si dizendo e a palavra é a verdade. Ou seja, quem pratica a palavra segundo a graça em Cristo Jesus, não por lei, mas pela graça, é um grande conselho que nos ensina como caminhar, é um grande norteador, é como um mapa que nos leva ao caminho celestial, que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Por isso, medite na palavra. Não importa se você não tem fé, não importa a sua religião, a sua crença, mas vale a pena conhecer e dar crédito. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E assim que Deus abençoe grandemente a tua vida e que venhamos a meditar nessa palavra, que venhamos a ser purificados por ela, porque essa palavra ela é vida, essa palavra é transformação, essa palavra ela é força, porque muitas vezes nós não temos força. Quantos muitas vezes está no momento de depressão, com o coração turbando, mas quando lemos aqui Jesus dizendo, não turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. Então, ele nessa tradução tem uma condição, porque diz, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Ele falando com os discípulos viram que ele foi. Então agora só cabia a eles esperar e anunciar que ele está voltando. E devido a esse anúncio, chegou até a minha e a tua vida. E não é diferente. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque Ele é eterno. Sabendo que Jesus está voltando, essa palavra testifica, mas também ela é inspirada diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Porque ela fala